Bom dia, pessoal. De novo aqui. Bom dia quem está chegando lá. Quem está junto com o Luiz ali. Estamos chegando agora. Desculpa. Nós vamos fazer hoje uma revisãozinha, porque o pessoal da Unidade Polo, e eu vou falar ali com o Juliano e com a professora do Júlia. Aliás, o Juliano é o do Júlia, né? E a outra professora, onde eu vou estar passando esse material para vocês também fazerem essa avaliação. E na sequência aí vocês poderem estar passando para mim ou passando para a professora, para a gente estar podendo aí lançar as notinhas de vocês, né? Porque estamos indo aí para o recesso, né? E alguns colégios precisam estar com 30% de nota fechada, outros 50%, e isso varia, né? E o Luiz me passou, se o Luiz me autorizar, Luiz, eu passo também para as outras escolas, que você que montou essa avaliação, se você me autorizar, eu passo para os outros daí, tá? Me dá um alô no chatzinho ali daí, tá? Então, a avaliação que vocês vão fazer ali, basicamente vai falar sobre protocolos, URLs, entre outras coisas. Mas mais coisas ligadas ali a front-end na parte de início e o que vocês já tinham visto ou têm uma noção ou que vocês vão ver comigo hoje ainda. Então, vocês vão ver comigo hoje e vão fazer a avaliação hoje, tá? O material já está com o Luiz, a avaliação ela foi produzida pelo Luiz, como eu falei, e vai ser repassada aí para as outras escolas aí. Dando sequência aqui, cliente e servidor, quem pede e quem serve. O que é o modelo, né, cliente e servidor, ou vocês vão ouvir falar muito aí client service, né? Eu não gosto muito dessas tiradas em inglês, mas usa bastante, né? Eu prefiro o bom e velho cliente e servidor. Puxando um pouquinho para a programação, que é mais a área nossa, o modelo cliente e servidor mais usado, vocês vão ver, a gente pode fazer uma palhinha depois, é PHP. PHP só se programa em PHP usando este modelo aqui, cliente e servidor, porque ele não foi feito para rodar na tua máquina. Como a gente chamava antes, eram os famosos programas standalone. Eles são programas que rodam na tua máquina, que não existem em um servidor, eles rodam ali só para você. Por exemplo, você tem um aplicativozinho lá, ó, seja o LibreOffice, seja qualquer aplicativozinho do pacote do Office, eles rodam o que a gente chama standalone, que é o quê? Rodar na sua máquina. Cliente e servidor, o programa está rodando na tua máquina, mas os dados estão vindo do servidor. O PHP mesmo, ele não roda na tua máquina. O que tem que acontecer? Você tem que baixar um aplicativo que se chama Xampp, já deve ter aí na máquina de vocês. A gente levanta o Xampp tem lá o Apache, tem o MySQL, tem outros aplicativos, a gente levanta o Apache, e o Apache, o Apache monta dentro do teu computador um servidorzinho, e é onde vai rodar esse PHP para você poder desenvolver aí os aplicativozinhos. A gente pode fazer um testezinho disso daí, enquanto a gente estiver ali fazendo o nosso frontzinho. Dá para fazer, não demora muito, desde que você tenha aí o Xampp instalado na maquinazinha de vocês. Então, voltando ali. Client Service ou cliente servidor, né? Quem pede, quem serve. Então, o pedido, né, a requisição, ele vai do cliente para o servidor, da tua máquina lá para onde você está querendo acessar. E o servidor, né, o computador ligado 24 horas, que guarda, né, os aplicativos do site e serve para você a resposta. Vamos pensar num Google da vida aí, que mais aí, um YouTube, essas lives da Cazé TV da Copa aí. Como vocês imaginam que seria, né, a quantidade de servidores que está funcionando para você assistir um jogo da Copa ali pela Cazé TV? Isso deve estar em alguma fazenda de servidores, ou seja aí no interior, seja perto de montanha, lugares mais remotos, onde você vai ter o quê? Uma farta irrigação, porque aquilo esquenta demais, né? Você tem uma quantidade enorme de equipamentos. Quando a gente fala fazenda de servidores, você não chega a ser meio exagerado, mas é quase isso. Tá? Ocupa a quantidade de espaço sim, enorme, andares inteiros de edifícios. Andares inteiros, porque é uma quantidade grande de equipamento que esquenta, que precisa de ventilação, que precisa ser resfriado. Tá? Tudo isso para você poder receber aquela informação. Agora, é só você que está fazendo aquela requisição? Né? Não, né?
Ontem eu estava vendo uma estatística da Cazé TV, eles bateram os 10 primeiros recordes do YouTube em live. Não é isso, não é pouca coisa, gente. Os 10 primeiros. O primeiro colocado do YouTube em lives, Cazé TV. O segundo, Cazé TV. Até o 10º é ele. Imagina a quantidade de servidores que o YouTube tem em diversos lugares para poder servir toda essa gente e com a qualidade que chega aquela imagem para a gente. Então, é isso que é o cliente-servidor. Então, cliente, você, né, você no seu navegador, quem pede a página, vamos ver o que está escrito ali, né? Você no seu navegador, quem pede a página, você faz uma requisição que vai para um servidor, que é ligado 24 horas, como eu disse, em qualquer lugar do universo, e esse servidor, né, te dá uma resposta. Ou não, né? Quem já não recebeu aquele errinho 404, né? Ou file not found, né? Se o servidor não consegue, se não existe mais aquela página, você não vai receber nada. Tem pessoal mandando no chat ali, Luiz, vamos começar, tá? Eu mandei, pode. Ah, sim, beleza, Luiz. Agora que eu vi ali que você respondeu, obrigado. Então eu vou estar repassando para o Júlia e para outra escola ali, eu já vejo o nome, que eu não consigo gravar tudo de cabeça aqui, mas na sequência eu já repasso para eles poderem também estar fazendo essa avaliação e também estar aproveitando esse material aí do Luiz. Obrigado, Luiz. Continuando ali, HTTP. Acho que eu falei na aula anterior sobre protocolos e sobre comunicação. Você está me entendendo agora. E eu entendo vocês se vocês falarem. Por quê? Porque eu escrevo ali no chat, você consegue ler. E você escreve no chat, eu consigo ler. E você me ouve, me entende, eu te ouço e eu te entendo. Por quê? Porque nós falamos a mesma língua, né? É a nossa forma de conversar, a nossa forma de se comunicar. Eu fico até gesticulando aqui, ó. Fico gesticulando aqui, você vê aí eu gesticulando aqui. Também é uma forma de se comunicar, né? Você pode ler até o que eu estou sentindo agora, se você for ler aí, ó, linguagem corporal. Mas voltando ao nosso HTTP, o idioma da conversa. O que é um protocolo? Né? É um conjunto de regras combinada para dois computadores conversarem sem confusão, como se fosse um idioma. E na verdade é mesmo, é o idioma das máquinas, é como elas conversam. Sem protocolo, seria como um pedido em japonês para outro respondendo em grego. Ninguém se entende, nada funciona, viraria uma torre de Babel, né? Sem protocolo, sem ninguém saber o que era. O protocolo também, né, além de linguagem, o protocolo se traduz para situações, né? A gente vê ali na abertura do jogo, vamos falar só sobre Copa hoje, né? Domingão, Jogo do Brasil, semana que vem recesso, tá todo mundo com a cabeça que é só Jogo do Brasil, recesso e festa junina, né? Jogo do Brasil, qualquer jogo da Copa que a gente assiste que vai começar, vocês perceberam que tudo acontece certinho. Em determinado momento sai aquele menino lá que deve ser lá do ensino fundamental lá do país que tiver, né, seja Canadá, México ou Estados Unidos. Ele vem primeiro na frente dos árbitros, ele pega a bola, na sequência vem os árbitros, na sequência dos árbitros vem os jogadores, na lateral deles vem aquele pessoal carregando as bandeiras. Tudo isso é o quê? É um protocolo. Você veja que protocolo não se traduz só para linguagem, se traduz também para as atitudes ali, né, que você tem que tomar em um determinado evento, em uma determinada situação. Então você segue um protocolo, aquele protocolo seguido à risca, dá tudo certinho, como a gente está vendo aí todos os dias. Então, do ladinho ali temos o slidezinho, né? Vamos ver ali. HTTP, né? Vem da sigla ali, né? Hypertext Text Transfer Protocol, ou protocolo de transferência de hipertexto, é o idioma que o navegador e o servidor usam para pedir e entregar páginas. Vai cair uma pergunta assim na prova, professor? É meio óbvio, né? O que é o protocolo HTTP ou o que é protocolo. Seguindo ali, o caminho de um clique. Decore esta ordem. Está vendo ali já na linha de cima? Por que será que está ali? Decore essa ordem. Será que vai cair na prova uma pergunta desse tipo? Quem acha que sim e quem acha que não? Falem comigo ali no chat, quero ver vocês participando.
Pode falar ou pode mandar ali, mande lá uma. Sim, ó, quem já falou? Tem que tirar o óculos para ver, se não consigo. O Ítalo já falou que sim, ó. O Nicolas também, ó. O Nicolas tá esperto ali, porque eu tô vendo o Nicolas em primeira mão aqui, Nicolas. Só aparece você para mim ali. Cauane também falou que sim. Quem mais ali acha que sim? Será que vai ter uma pergunta dessa? Caléu, Júlio César. Vamos ver ali então. O caminho de um clique. Decore esta ordem. Você digita a URL, que nós já vamos ver ali, e aperta Enter. Onde que você digita a URL? Ali na barra de navegação, que fica lá em cima, né? Na barra de navegação você digita a sua URL e aperta Enter. O navegador envia a requisição, me dá essa página aí. O servidor, é o que a gente estava falando no slide anterior, né? Você mandou requisição, o servidor recebe. É como se fosse essa conversa aí, né? Me dá essa página aí. E eu estou me enrolado no fio aqui. Ó. O servidor responde e manda o HTML de volta para você. A página a ser exibida, aí do 4 ali, a página a ser exibida. O navegador desenha tudo para você. Quando a gente fala desenha, é literalmente ele traduzir o HTML, mas não sozinho. O HTML e mais um outro aplicativo que a gente vai, uma outra linguagem que trabalha junto com o HTML, que a gente vai ver daqui a pouquinho, começando ali a segunda aula. Qual seria essa linguagem? Quem acertar, já vou falar para o Luiz dar ali, já dá meio ponto ali para quem acertar, Luiz. O HTML trabalha junto com qual linguagem? O HTML é a estrutura, né? É como se fosse as estruturas de uma casa. Só que uma casa é feita de estrutura, não só de estrutura, né? Tem aquela parte bonita que você vê quando você passa na casa, né? Ou na nossa casa, num prédio bonito. A parte em construção civil a gente chama de arquitetura. Ah, alguém já falou ali? Ah, olha ali, Luiz, o Caléu, é Caléu? Eu tô vendo de longe. É, Caléu Santos Cardoso Barbosa, ó. Já ganhou ali meio pontinho na prova. Exatamente isso, Caléu. O HTML, ele não trabalha sozinho. Aliás, ele nunca trabalha sozinho, né? Ele é a estrutura, ele é aquilo que monta, que faz a montagem da página, a estrutura da página. A gente vai ver hoje, a gente vai montar, inclusive, hoje. E o que veste isso? O que veste o HTML é o que o Caléu respondeu ali, é o CSS. Hoje a gente vai ter o primeiro contato aí com o CSS. Então, esta página bonita que você está vendo, e eu estou bonitão ali do lado, por que você está vendo isso? Porque o HTML está trabalhando junto com o CSS, porque a gente está transmitindo aqui, né? E tem os protocolos das máquinas conversando, e tudo isso se traduz para que você veja essas imagens aí. Está até no rodapé ali, ó. Vamos ver o rodapé? Vamos ver ali, ó. O que está escrito no rodapé? Tudo isso acontece em milissegundos. Cada clique seu dispara essa conversa inteira de novo. No próximo slide ali. Na estrada, a informação viaja em pacotes. Usuário, navegador, no meio ali a internet, servidor. Se a gente for parar ali, dá para fazer uma aula só sobre aquela parte ali da internet. A quantidade de equipamentos que tem ali, se vocês tiverem redes, acredito que vão ter redes no final desse ano ou no segundo ano. Tem a quantidade de equipamentos trabalhando ali na parte de redes é infinita, tá? Daí passamos para servidor e a página web. E tudo isso vai e volta. Sua mensagem é picada em pacotes que viajam separada e se remontam no destino. Então vai e volta. Os pacotes vão e voltam. Agora a gente vai ver um videozinho bem rápido que chama de Guerreiros da Internet. Bem, se eu já volto aí com vocês. Muito bem, muito bem. Então viram aí como é que funciona? Viram a trabalheira que dá o que a gente está fazendo aqui agora e como que a internet funciona? Agora imagine toda essa situação que a gente viu ali, numa época de sai o resultado do Enem, todo mundo tentando acessar o servidor, ou quando abre a inscrição, todo mundo tentando acessar o servidor. Viram ali aquela rua, imagine como que fica congestionado aquela rua. Daí a gente fica com
círculozinho, né, rodando ali, não sabe por quê, né? Agora você tem uma noção do que está acontecendo ali. Seguindo então, a gente já está chegando no fim da aula ali e não vimos ainda tudo, né? Anatomia da URL, o endereço do site. Então nós temos lá o HTTP, né, que agora é o HTTPS, né? //mail.google.com. O que é tudo isso ali? Então, o HTTPS é o protocolo que a gente já viu, né? A forma como conversar com segurança, no caso. Pode ver ali que agora eu tenho o HTTPS, né? Esse HTTPS é o que está entrando no lugar, ou já entrou, né? No lugar do HTTP, né? Com o tempo vocês vão ver menos o HTTP e mais o HTTPS, né? Mail, subdomínio, a seção do site, o serviço do e-mail, é o subdomínio. Temos ali google.com, que é o domínio mesmo, né? google.com, globo.com, youtube.com. O endereço de e-mail, o único no mundo, tá? URL, lá no rodapé lá. O endereço completo da página na web. Este exemplo cai na avaliação. Domínio e subdomínio. O terreno e as alas. Então, de novo, ali nós temos Mail, Drive e Maps. E todos estão ligados ali ao google.com. No ladinho direito ali, nós temos o quê? Domínio, o terreno, né, o todo. Então, o domínio. O endereço principal registrado e único no mundo. google.com, escola.pr.gov.br. Subdomínio. As seções do mesmo terreno, escrita antes do domínio. mail.google.com. Aí você tem o que lá? O teu nome, @escola.pr.gov.br. Faz parte ali daquele meio ali. Macete. O subdomínio sempre vem antes do domínio, separado por ponto. HTTP versus HTTPS, né? Que eu falei agora ali na parte anterior. A diferença é o lacre. HTTP, cartão postal. Viaja aberto pela rede. Qualquer um no caminho consegue ler, sem cadeado, na barra do navegador. Isso a gente pode ver ali, literalmente, se a gente olhar ali na barra de navegação, eventualmente vai ter um cadeadinho ou não. Tem alguém falando comigo ali? Caiu o Wi-Fi do Educatron. O professor já irá tentar reconectar. Beleza, eu vou seguindo aqui. Se alguém perdeu alguma coisa, me chama ali, a gente ainda tem um tempinho. HTTPS, carta lacrada, o S ali é de secure, seguro. Criptografia, tudo viaja embaralhado. Só o destino consegue desembaralhar. Lembra aqueles pacotes ali que são lacrados? Eles recebem ali a segurança e só é deslacrado, só o destino consegue ler. Cadeado visível na barra do navegador, que eu acabei de falar ali, né? Se a gente olhar ali na nossa barrinha de navegação, alguns endereços têm o cadeadinho ali, né? HTTPS. Se alguém interceptar no meio do caminho, o HTTP lê a sua senha. No HTTPS, só vê um embaralhado no sentido. A gente vai testar isso na prática quando a gente tiver... Não exatamente isso, né? A gente vai testar como se fosse isso quando a gente estiver trabalhando com métodos, né? No HTML nós temos o método GET e o método POST. O método POST é o mais seguro. O método GET, você vai ver que a informação que você está enviando aparece ali na barra de navegação. A gente brinca sempre fazemos uma parada nessa aula, que você digita ali o teu e-mail e tua senha, aperta ali o Enter, né, ou enviar, e vai aparecer ali na barra de navegação o e-mail e a senha. Ou seja, não tem sentido nenhum você ter uma senha se ela aparece, né? Então, isso acontece no método GET. No método POST, né, já não acontece, que é o método que a gente vai usar mais. Quando o HTTPS é questão de vida ou morte, banco online, né, saldo, Pix e transferências, tudo tem que ser criptografado. Compras com cartão, número do cartão viajando aberto, clonagem na certa. Logins e senhas, e-mail, redes sociais e jogos, qualquer tela de senha. Dados pessoais, CPF, endereço, prontuário médico, matrícula. Wi-Fi público, em rede aberta, praça, shopping, qualquer um pode escutar.
Na prova, pede 3 situações. Aqui tem 5 à sua escolha. Cookies. Toda hora a gente vê lá, guardar cookies, você já deixa até bloqueado, né, os cookies ali para não ficar enchendo ali a tua pastinha temp ali do teu computador. O site que lembra de você. O que são? Vai cair uma pergunta assim? Quase que certeza, né? Pequenos arquivos que o site grava no seu navegador. Um crachá que ele te dá para te reconhecer na próxima visita. Por isso os sites perguntam, né? Aquele aviso, aceitar cookies. Existe porque a lei, a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige avisar que vão te marcar, que vai ser gravado ali, né? Alguns dadinhos ali. Continuar logado, sem digitar a senha toda vez. Carrinho de compras, que não esvazia quando você sai. Já reparou que quando você entra, acho que o AliExpress usa bastante isso, né? Toda vez que você entra no AliExpress, teu carrinho de compra já tem alguma coisa ali. Mas você nem comprou nada, você nem olhou nada e já está marcado um ali. O que é isso aí? São os cookies trabalhando e também funciona para você como um gatilho mental, né? Você meio que se obriga ali, você se sente obrigado a clicar ali para ver o que está lá e normalmente vai ser uma oferta que os caras já meio que direcionam para o seu carrinho. Preferências, modo escuro, idioma, tamanho da letra. Anúncios que te seguem. Viu um tênis? Ele vai te perseguir. Não se preocupe com isso, tá? Se você pesquisar um tênis hoje, o que você vai receber de anúncio de tênis nas próximas vezes? Continuando ali, o videozinho a gente já assistiu. Agora, a gente vai assistir... Acho que dá tempo? Tem 8 minutos ali. Eu vou deixar esse vídeo para o começo da próxima aula, tá? Porque o vídeo ali tem 10 minutinhos, nós temos pouquinho tempo ali. E eu vou... Luiz, é o Luiz e as outras escolas ali, eu vou estar repassando então esse material ali ali para vocês. Tá bom? E a gente encerra por aí. Iniciamos o vídeo na... Beleza, então. As outras 2 escolas eu falei que vou repassar o material, mas eu preciso ali mudar o cabeçalho para poder estar mandando para vocês, tá? Aí depois eu vou colocar você lá com o professor do grupo no Classroom, a gente está postando também, se preocupar. Ah, ótimo. Perfeito, perfeito, porque esse material eu gosto de passar daí para vocês. Eu passo esse material lá no Classroom daí, assim que eu estiver lá. E depois ficar no WhatsApp, eu trago o seu número, o seu e-mail da outra escola do grupo. Ah, tá. Luiz, você tem essas 2 escolas, a Unidade Polo e a outra? Só unidade de Só a fora. Unidade Polo. Tá. Então o Juliano e a professora ali da outra escola, se me chamarem no WhatsApp ou por aqui, a gente já vai. Eu vou repassando esse material também, bem como a avaliação ali que eu combinei com o Luiz. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima, então. Bom dia, bom dia. Vamos então dar continuidade aí à nossa aulinha ali de HTML mais CSS, né? Eu sou o professor Abel, né? E vou estar passando para vocês aí nas próximas aulas, né? Como eu tinha dito ali, a gente trabalha do HTML, mas ele não trabalha sozinho, né? Ele precisa de vestir, né? Ele precisa de cores ali. Vamos dar uma olhadinha ali nesse primeiro slide? Vamos ver o que a gente tem ali. Nós temos ali o HTML mais o CSS. Então, hoje você já vai se sentir um verdadeiro programador. Então, quem que já não digitou aí uma senha ou algum site hoje, né? Todo mundo já usou, né? Então, até o fim dessa aula, você vai conseguir estar fazendo esse materialzinho que está ali no ladinho direito, tá? Então, ali do ladinho direito é o que a gente vai fazer nessa aula. Aumenta ali para isso, só para isso. Estão vendo ali do ladinho direito? É o que você vai conseguir fazer nessa aula. Hoje você já vai se sentir um verdadeiro programador. Ou programador não, né? É que o pessoal gosta de separar. Não deixa de ser um programador, né? O web designer ele não deixa de ser um programador, né? Porque ele também usa código, tá? Até o final da aula também eu quero ver se dá tempo da gente dar uma olhadinha em IA, tá? Isso que a gente fez ali a gente vai fazer no braço,
Mas vocês vão ver também o quanto seria rápido se a gente usasse a inteligência artificial. Então, vamos para o próximo slide. O que a gente vai ter lá? Opa, não está passando aqui meu slide. Opa, agora sim. Tá. Quem faz o quê, quando, como e onde? Quem que faz o quê? Então, o HTML, como eu tinha falado, é a estrutura, né? A estrutura, as paredes da casa. O CSS, ele vai ser o quê? Ele vai ser a aparência, né? As cores, a parte que é bonitinha. Muitas vezes dá pra gente colocar coisas em movimento, cores andando para lá, andando para cá, toda aquelas bandeirinhas, dá para fazer tudo ali com o CSS. Então, ali, o HTML define o que existe na página, textos, campos, botões, imagens e o arquivo. Arquivo é login.html, tem que ser assim, tá? Ou o nome do arquivo, né, .html. CSS, aparência, pintura, decoração, né? Quando você vê um prédio bonito ali no centro, duas pessoas trabalharam muito ali para fazer aquilo ali. O engenheiro projetou o prédio e o arquiteto fez a parte que você vê. Normalmente o arquiteto desenha e o engenheiro que se vire para projetar aquilo lá de uma maneira que não vá cair, né, que não vá na nossa cabeça. Então, o CSS é a aparência, a pintura, é a decoração. Ele define como as coisas ficam, cores, tamanho, posições. E o arquivo? Olhe no rodapé dos dois quadrinhos ali. Arquivo do HTML, login.html, e do ladinho do CSS, login.css. Daí você já pensa, professor, mas os arquivos têm o mesmo nome. Sim, eles têm o mesmo nome, mas eles têm extensões diferentes. Ah, mas outra curiosidade que você pode ter. Eles têm que ter o mesmo nome e as extensões diferentes sempre? Não necessariamente, porque a primeira coisinha que a gente vai aprender ali é grudar as duas coisas, é linkar elas. Então podia ser ali login.html com lá um josé.css. Se você fizesse a linkagem correta, vai funcionar. Não tem que ter exatamente o mesmo nome. É usual, né? É uma boa prática de programação você usar o mesmo nome, né, e só mudar a extensão. Por quê? Isso facilita um outro programador, né? Se você não é eterno na empresa que você vai trabalhar, facilita para o próximo programador saber ali, né? O que é o que, né? Quem que é a roupa de quem, né? Quem que é a decoração de quem. A regra de ouro: o HTML não cuida da beleza. Quem deixa bonito é o CSS. Acabamos de falar, né? O CSS é a arquitetura, a parte legalzinha do negócio. Mão na massa. Então vamos lá agora. Agora vai ser na prática aí. Eu vou dar aí, vamos trabalhar juntos. Então eu vou dar para vocês aí um tempinho, que pode ser de quanto tempo? Vamos trabalhar com 10 minutos. Vou colocar aqui até no meu relógio, ó. Vamos ver quem que vai ser o primeiro que vai levantar ali e vai dizer: eu terminei. Timer 10:00 e tá valendo aí, ó, 10 minutos para vocês fazerem o que está ali na tela. Por isso que eu pedi para abrir, vocês abrirem o VS Code, né? Vamos criar uma pastinha lá no desktop. Vamos abrir o VS Code, né? Devia ser o 2 ali, mas ele não colocou. Vamos abrir o VS Code. Dentro do VS Code, a gente vai abrir a pasta. E dentro de lá, já estando no VS Code, daí a gente vai criar dois novos arquivos, que vai ser o login.html e login.css. Olhem para a tela antes de fazer lá. Eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui bem bonitinho, quer ver? Vou sair daqui e vou lá no meu VS Code que eu já abri, né? Aliás, eu vou lá no desktop. Porque eu quero fazer exatamente como está ali. Eu vou ter que fechar 200 coisas aqui, mas tudo bem. Esse aqui eu posso fechar que eu já abri lá. A minha Steam posso fechar que eu não vou jogar. Então vou aqui, eu estou aqui no meu desktop, eu vou clicar aqui com o botãozinho direito, vou criar uma nova pasta. Pasta que eu vou chamar de... Vamos chamar do quê? Nós estamos ali com o Instituto, com o Júlia e com o Polo, né? Então vamos chamar de Polo, né? Polo, underline,
IJ. Polo underline IJ. Vou dar um Enter aqui. Deixei ela ali no desktop. Agora, qual que é o passo 2 lá? Vamos ver lá. Qual que é o passo 2? Não foi aqui. Passo 2. Abra a pasta no VS Code. Vou lá para o meu VS, então. Que está aqui, ó. Está aqui o meu VS. Então, o VS Code ele vai abrir assim. Normalmente, eu tenho uma IAzinha aqui que abre... Ah, minha do Cloud que abre junto aqui. Normalmente, o teu vai abrir aqui em cima, ó, este menu aqui, ó. No teu vai estar estendido aqui em cima. O meu está assim porque o meu é cheio de coisa ali, né? Mas o teu vai estar estendido esse menu aqui. Então você vai aqui em arquivo, passo a passo, passo a passo, bem sossegadinho. Arquivo, abrir pasta. Abrir pasta. E eu vou procurar a pasta que eu criei aonde? Na minha área de trabalho, né? No meu desktop. Quando eu falo desktop, tá? É a área de trabalho. A área de trabalho é lá onde começa tudo. Na pasta, aqui estando na minha área de trabalho, eu vou fazer o quê? Vou navegar até a pasta que eu criei. Qual o nome da pasta que eu criei? Taran, taran, taran. Polo, underline, IJ, né? Aqui, ó. Polo, underline, IJ. Selecionar pasta e ela, taran, abriu, como um passe de mágica, né? E dentro da pasta, vamos ver lá a orientação? O bem-vindo posso fechar. Vamos lá na orientação de novo. Ó, voltamos para a orientação. Vamos deixar aqui em apresentação de slide. Ah, mas é que daí ele não dá o Alt Tab. Então aqui, ó, abra a pasta no VS Code, já abri. No menu arquivo, abrir pasta, escolha a tela de login. Que é o nome que ele criou lá, né? O nome da pasta. Nome da pasta pode colocar, quando você for lá, coloque tela de login ou projeto login. Não importa o nome. Eu gosto de dar essa liberdade para o aluno, mas não esqueça o nome da pasta, tá bom? E daí no final da aula nós vamos fazer um procedimento lá com o seu Google Drive, para você não gerar retrabalho. Então, vou voltar para o meu VS Code e vou fazer a instrução número 3. Olha lá a instrução número 3. Crie 2 arquivos novos, um login.html e outro login.css. Vamos lá para o nosso VS, então. Estamos aqui no nosso VS. Olha como é que cria arquivo no VS, para quem não sabe, ó. Fica atento lá. Vou vir aqui com o mouse em cima do nome da pasta, não vou clicar. Percebe que do lado, ó, para você, no meu já fica fixo, tá? Porque eu uso muito. Mas para você não vai estar assim fixo aqui, ó. Para você, quando você colocar o mouse em cima do nome da pasta, do ladinho vai abrir esses botões. Para vocês fica desabilitado, tá? Então eu já vou vir aqui, vou criar o primeiro arquivo. Login.html. Vou apertar o Enter e, taran, do lado ali abriu, como num passe de mágica, o meu arquivo ali do lado, ó, login.html. Está até aqui, ó, aqui na orelhinha aqui em cima, já está mostrando, né? Vamos ver se temos dúvidas ali. Qual é o objetivo? O objetivo da aula? Opa, quem perguntou ali? Luiz Gustavo Lemos. Ó, Luiz, desculpa, não vi tua pergunta. Muito importante a sua pergunta. Eu vou até parar a aula para responder. Vou voltar lá no slide número 1 aqui, ó. O objetivo da aula é fazer exatamente o que você está vendo ali, ó. Nós vamos fazer essa tela de login, essa que está mostrando ali, ó. Essa no ladinho direito aqui, ó. Vou até colocar de novo aqui, ó, para você poder ver. Tá vendo aqui, ó, no ladinho direito, ó? No ladinho direito, ó, nós vamos construir isso daqui. Vamos construir isso agora, tá? Esse é o objetivo da aula. Tá? Luiz, você perguntou ali, você está conseguindo acompanhar? Senão eu volto lá e faço tudo de novo, tá? Não tem problema não. Murilo, não fica chamando as pessoas de malignos aí, Murilo, por favor. Então vou voltar lá do começo, porque ali quem está pedindo ali? O Luiz Gustavo. Vou voltar lá para o começo, estou aqui no primeiro slide, não tem problema. Quem está na escola está para aprender, então a gente vai bem sossegadão. Nós vamos construir isso daqui que está do ladinho direito. Hoje, agora, nesse instante, tá? E vamos aprender como fazer isso. No final da aula, nós vamos subir a pasta para o drive de vocês. É por isso que você tem que estar com o seu @escola aberto, para que não haja perda de tempo ali. Então, quando for exato, ó, tá até passando os 10 minutos ali. Quando for, essa aula vai terminar 9h10, nós temos que estar com isso pronto às 9 horas, no máximo 9h05,
para a gente poder subir essa pasta para o Drive de vocês, para que na próxima aula a gente prossiga com ela. Senão, quem não fizer isso, isso chama-se retrabalho. Vai gerar retrabalho para si mesmo. Vai ter que fazer de volta e os outros vão prosseguir com a aula. Então, dando lá, vamos para o slide 2. Quem que faz o quê? HTML faz uma coisa, CSS faz outra. HTML cria a estrutura. CSS deixa bonito. São as cores, tá? O formato das letras, o tamanho das letras, tá? A posição dos elementos. Tudo isso é feito no CSS, tá? Slide 3 é onde nós estávamos ali quando eu vi a mensagem do Luiz. Agora sim, Luiz, está sossegado aí? Chegou com a gente? Agora a gente vai abrir o quê? Nós vamos lá, antes até de abrir o VS Code, nós vamos lá no desktop. Professor, eu não sei o que é um desktop. Não sei. Área de trabalho, pessoal. Área de trabalho é lá onde começa tudo. É quando você liga o seu computador, ó. Aqui, ó, é a área de trabalho, ó. Para vocês que estão com Linux, deve ser aquela tela preta com alguns íconezinhos aqui, né? É que o meu é Windows ainda. Então, aqui é a área de trabalho. Aqui eu criei esta pasta aqui, que está em algum lugar. Aqui, ó. Aqui eu criei esta pasta. Tá? E eu chamei ela de polo, underline IJ. Porque eu estou aqui com o polo, unidade polo, estou aqui com o instituto e estou aqui com o Júlia Cavacin. Beleza? Tranquilidade aí? Quem respondeu alguma coisa lá? HTML é a casa e o CSS não exatamente lá, ó. Luiz, HTML, sim. Tudo é a casa. O que você está vendo do lado ali é a casa. Opa. É aqui, ó. Tá vendo esse arquivozinho do lado ali? A casa é o todo. O CSS são as cores, não são os móveis, tá? Essa a alusão tua não foi muito correta. O CSS é a estrutura da casa, vista do lado de fora. E o CSS são o quê? A pintura. A pintura, o formato ali das colunas, aquela coisa bonita que a gente vê nos prédios, nas casas, entendeu? Não os móveis, essa alusão não está certa. Então, CSS é, olhando uma casa pelo lado de fora, o HTML é a estrutura daquela casa, CSS são as cores, tá? Aquela janela bonita com aquela parte de fora, são o formato ali das colunas, tá? Aquela parte de gesso que o pessoal faz, que deixa bonitinho, tá? Então essa é a alusão correta, tá? Então vamos ver lá. Seguindo então, eu estava no meu desktop, que estava em algum lugar aqui. Vou voltar lá para o pessoal ir acompanhando bem do zero mesmo, não tem problema. A gente faz isso quantas vezes precisar. Então eu estava aqui no meu desktop, onde eu criei uma pasta. Pode chamar a pasta aí eu não gosto de falar para o aluno dar o nome para a pasta, mas assim como eu dei o meu nome ali de polo, underline I, underline J. Coloque ali login, coloque projeto login, né? Tela, primeira lição. Desde que você lembre ela, por quê? Porque depois de criar a pasta, você vai abandonar ela ali e vai ir para o teu VS, que está aqui embaixo, ó. Você vai ir para o teu VS. Estando no teu VS, você vai abrir a pasta. Tá? Você vai abrir a pasta. Abriu a pasta, você já vai, para vocês vai estar assim estranho, tá? Quando você colocar aqui para você não aparece aqui, tá? Quando você colocar o mouse em cima do nome do arquivo, abre automaticamente aqui na lateral esta linha que tem aqui para mim. É nesta linha, você vai no primeiro maisinho que cria nome de arquivo. Cria arquivos. Então agora eu vou criar o login.css. Cliquei aqui, abriu ali para eu digitar. Eu vou digitar então login.css e dei lá o meu Enter. Quando eu dei o Enter, ali ao ladinho, ele já criou os dois arquivos, ó, login.html, que eu criei antes, login.css. Agora eu quero o sim de vocês lá. Quem não tem problema? Opa, Juliano, pergunta lá. Pode escrever lá que eu estou vendo você. Faltam 2 minutos para acabar. Já faltam 2 minutos? Ah, assim não dá. Não, mas vai até 9h10?
Será que eu estou com o horário errado aqui? Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vocês criaram uma pasta. Vocês criaram uma pasta, certo? Essa pasta que você criou, sobe ela para o drive de vocês. Tá? Lá no drive de vocês, que é aqui, ó. Eu vou fazer o procedimento aqui, então, que seria no final da aula. Não tem problema, a gente continua na próxima. Mas vamos ver aqui, ó. Vou abrir aqui o meu drive, ó. Que tá aqui, ó. O meu drive está aqui. Vamos supor que ele não tivesse. Vou fechar aqui, ó, porque eu gosto de sair do zero para você ver exatamente o que eu fiz. Então, se ele não está aqui, ele vai estar aqui do ladinho, ó. Vou clicar aqui, vou abrir aqui o drive e abrir o meu drive. Olha só. Aí você vai aqui em meu drive. Depois você vai de novo aqui, tem meu drive novamente aqui, você clicou em meu drive, você vai fazer o upload de pasta. Upload de pasta, clicou aqui, vai procurar, vai navegar até a pasta. Ó, já estou aqui na pasta, mas eu não posso copiar ela daqui, eu tenho que voltar a uma casa. E só dar um clique quando eu achar ela aqui. Onde ela está? Vamos procurar. Ela está aqui, ó. Só um clique, por que não dois? Porque se você der 2 cliques, você abre a pasta. Tá? Então é só para marcar ela e aparecer aqui embaixo, ó. A pasta que eu estou subindo. Mas na verdade eu peguei a pasta errada, porque eu tenho que voltar aqui e procurar a pasta que eu abri com vocês, ó. Então eu ia subir de novo a minha própria pasta. Aqui, ó. Polo _ IJ. Eu vou subir aqui, por quê? Porque na próxima aula eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer o download com vocês. Cliquei aqui em fazer upload. Fazer upload. Novamente. Aqui embaixo está mostrando, ó, se está fazendo o upload. Opa, já fez lá, ó, upload concluído. Na próxima aula eu vou começar exatamente daqui. Tem o videozinho lá que a gente vai assistir, né? Vamos assistir o videozinho e vamos voltar para cá. Vou fechar aqui. Já deu o verdinho aqui embaixo, ó, tá vendo ali? E encerramos a aula, então. Então, o objetivo da aula é fazer a nossa tela de login, tá? O objetivo desta aula, pessoal. Então, se a gente terminar essa aula com essa tela que você está vendo aí, eu consegui o meu objetivo, que era ensinar, e você conseguiu o seu objetivo, que era aprender. Então, vamos lá. A gente estava exatamente nesta parte aqui, onde a gente estava criando os arquivos. Eu fiz o passo a passo com vocês, né? Eu já criei os meus 2 arquivos. Eu vou tocando assim, eu vou fazer o seguinte. Se alguém me chamar ali e tiver dúvida, eu paro e dou a explicação. Se não me pararem ali, Nicole, baixa o teu microfone. Ah, não, não, pode deixar. Tá, isso, por favor. Aí, você ainda me ouve, né? Só faz um sinalzinho assim. Me ouve bem? Nicole, acho que você desligou o meu microfone também. Não, ela me ouve? Você me ouve ainda, né, Nick? Não vai ouvir mesmo. Muito bem. Nós paramos nesta parte aqui, onde eu estava criando os meus arquivos, né? E vocês devem ter criado aí o de vocês. Vamos prosseguir daqui, então. Eu vou abrir aqui o meu VS de novo, que deve estar aqui no rodapé. Aqui. E à medida que eu vou pegando a orientação ali no slide, eu volto para fazer aqui. Então, são 2 coisas ao mesmo tempo agora. Vou lá no meu VS, vou ver lá o que eu tenho no meu VS. Na próxima orientação. Deixa eu ver se eu consigo, via Alt Tab, ficar saindo para cá. Será que eu consigo? Alt Tab. Não, ele volta para cá. Ah, que legal. Vai ter 2 Tab. Aí, agora sim. Aí, agora sim. Agora sim. Beleza. A próxima orientação seria ali o 3. Crie os arquivos. Atenção, no rodapé lá, pessoal, olha lá. Tudo em minúsculo, sem espaço, sem acento. O computador é chato com nomes. Próximo slide. Daí sim, retomamos aí a partir de agora é a aula agora, né? A aula de hoje. Muito bem.
anatomia do login.html, ou o que a gente chama de a configuração mínima do HTML. Esse é o mínimo possível do HTML. Aí você pergunta assim, professor, eu vou ter que digitar tudo isso. Não, não vai. Olha só, vou te ensinar uma coisa bem legal agora. Estando ali ó, no VS Code, qualquer VS que você tenha, tá? Você vai começar a digitar ali, ó, dá um clique aqui nessa parte preta, aqui no centro. Dê um clique, vai vir isso aqui. Esse texto que está ali, você ignora, tá? Como quando você começa a digitar, ele some, ó. Entendeu? Se eu der um espacinho aqui, ele já desaparece. Então, ignora ele ali. Agora, o que eu vou digitar? Você vai comigo aí. Vamos lá, Nicole. Vai digitar lá, ó, o arquivo, né? Login.html. Não vai esquecer de deixar aqui no login CSS. No login HTML. Começa a digitar lá, ó. HTML. Apareceu as sugestões ali, ó. HTML, HTML5, HTML, XML. Vem com o teu mouse aqui e clica no HTML5. Aí vai surgir isso aqui. Deixa eu fechar aqui para aparecer melhor. Aí, ó, surgiu tudo isso daqui, ó. Surgiu do nada. Que legal! Porque é exatamente o que a gente precisa. Vamos ver se é mais ou menos o que está no slide? Ó, é mais ou menos. Olha, no slide começamos ali com um comentário. Aqui, esse é um sinal de comentário aqui do HTML. Aí ele abre a tag HTML e vamos lá no final. Fecha a tag HTML lá no final. Depois, vem uma tag, tá? Em HTML, a gente não fala comandos, a gente fala tags, tá? Então, são tags de HTML. Ali nós temos o read, ó. Abre o read, fecha o read. Que lição que você tira já disso de cara? Que tudo que abre em HTML precisa fechar. Então, se eu abrir HTML lá em cima, tenho que fechar o HTML em algum lugar. Estou fechando ele aqui embaixo. Se eu abrir read aqui em cima, tenho que fechar o read aqui embaixo. Tudo que abre em HTML, você fecha em algum lugar. Vamos para o ladinho direito ali do slide? Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Read são os bastidores. O navegador lê, mas ele não mostra. É como se fosse uma configuração da página. A configuração não seria a palavra mais correta, né? O bastidores ali é que acho que se encaixa melhor. Bastidores ali, porque está ali, mas está por trás das câmeras ali. Ele não vai mostrar aquilo ali, ele se orienta por aquilo ali. Então o navegador lê, mas não mostra. Aqui fica o título da aba. Daqui a pouco o link para o CSS. E embaixo temos o body. Body, olha aqui, ó, body. Temos o nosso body, abre o body, fecha o body. Se eu abro uma tag em HTML, o que tem que acontecer? Se eu abro ela, tem que fechar. Quem está me dando bom dia ali? Marielle. Ah, Marielle, do pessoal do Instituto, né? Instituto Maringá. Instituto Maringá entrarem no Meet. Será que entraram aí, Marielle? Me dá um alô de quantos você está aí. Estou com 22 na tela agora, mas quantos são do Instituto? Povo do Instituto aí, me dê um bom dia, por favor. Ei, quem está fazendo 6-7 ali? Para que você 6-7. É com você aí, Nicole? O pessoal teu aí? É, o pessoal do Maringá aí. Acho que eu não conheço o 6-7, né? Vamos continuar aqui então. Sim, então nós temos as nossas tags ali, né? Temos a tag body e ela fecha lá embaixo. Se eu abro o tag, fecho o tag, grava isso na sua cabecinha. Você não precisa se preocupar muito com isso, por quê? Porque o VS faz isso para você. A gente vai ver ali que quando a gente começa a digitar no VS Code, ele já sabe que quando você abre, você tem que fechar. Então, você abre e ele já fecha para você a tag, tá? Então, body ali é o palco. Tudo que o usuário vê na página vai aqui dentro. Tudo que você vê na página vai aqui dentro. Textos, campos, botões, links, hiperlinks, tudo vai ali dentro, tá? O pessoal do Instituto já conseguiu? Até agora ninguém me deu oi. Marielle, estou esperando vocês me darem um oi ali no chat. Oi, Ítalo, tudo bem com você? Estamos chegando. Nossa, que intervalo longo esse, hein? Eu acho que eu vou dar aula aí nessa escola de vocês aí, hein?
Vamos, pessoal, estão perdendo conteúdo. Ítalo, dá um toque aí para o pessoal entrar rapidamente aí. Vamos continuar. A linha que liga o HTML ao CSS, importantérrimo. Importantérrimo isso aqui, ó. Lembra que eu falei que você precisa linkar as duas coisas? Precisa linkar. O login.html precisa saber que o irmão dele é o login.css. E de que maneira que isso acontece? Através desta linha aqui, ó, do link hell. Link hell, que não é hell do inferno, lá, aquele hell com H, é link hell aqui, ó, de relacionamento. Então, o link hell, style sheet, href é o link, né? Ele usa o href e pega o arquivo login.css. Para isso acontecer, eles precisam estar na mesma pasta. A gente já tem o nosso login.css. Agora a gente vai fazer o quê? O link ali, vamos ver as definições ali? Link puxa um arquivo externo para dentro da página. Então é esse carinha aqui, o link, que pega o login CSS. Traz para dentro da página. O Hell Style Sheet. O Hell Style Sheet vai fazer o quê? Ele avisa a folha, avisa, né? O arquivo é uma folha de estilo. Porque ele já sabe que é CSS, o cara é ligeirão. href, o href, né, recebe login.css. O endereço do arquivo igualzinho ao nome que você criou. Acontece bastante da gente escrever ali o login com L maiúsculo. E na hora de abrir o arquivo, a gente abriu com letra minúscula. É o mesmo nome? Não, né? Para o computador, não. Letra maiúscula e minúscula, ele vai fazer diferença. Então vamos para o próximo slide para ver como a gente vai colocar esse link Hell Style Sheet. Primeiro visual, pinte o fundo. Então, primeiro de tudo, vamos digitar lá o nosso link Hell Style Sheet aqui. Eu não vou conseguir copiar daqui, mas quando eu começar a digitar, ele já vai aparecer aqui para mim, ó. Boto aqui link. Ó, ele já me deu a sugestão, ó. Ele já me deu a sugestão. Por quê? Porque eu estou trabalhando com a IAzinha aqui. Se você não tiver... provavelmente no teu tem também, porque não é uma IA específica aqui do meu. Se eu der um tab aqui, ele já vai fazer a linha inteira aqui, ó. O link Hell Style Sheet. Opa, já até me sugeriu aqui, ó. Aí ele colocou aqui, ó, pessoal, aqui vai acontecer com vocês também, tá? Acontece com todo mundo, acontece nas melhores famílias. Ele sugere style aqui, ó. Ele sugere aqui esse style.css. Ele é uma sugestão, mas não é o nosso. Eu não vou mudar agora. Eu não vou mudar agora só para a gente ver esse negócio funcionando do jeito errado. Vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E eu vou fazer o caminho das pedras, tá? Eu podia clicar aqui no Go Live, aqui embaixo, ó. Eu podia clicar no Go Live e rodar esse carinha aqui. Mas eu vou fazer o caminho das pedras, o caminho que você vai fazer aí, Nicole. Acompanha lá. Eu vou voltar lá no desktop. Ó, lá no desktop, lá... Vou minimizar isso aqui também. Isso aqui também. Nossa, tem coisa demais aberta. Esse aqui já posso fechar porque eu já dei essa aula aqui, né? Ó, aqui no desktop eu tenho aqui o polo, vou abrir a página e vou rodar esse cara por aqui, ó. Vou dar 2 cliques nele, ó. Dei 2 cliques aqui, ó. Ah, professor, não apareceu nada. Claro que não apareceu nada. A gente não falou para ele não fazer nada. Então não vai aparecer nada mesmo. Então eu vou deixar essa página aberta aqui e eu volto aqui para dar F5. Vamos lá no nosso link Hell Style Sheet? No nosso VS Code? Agora eu vou fazer o quê? Vou voltar ali na minha aula. Ó. Ele está falando para mim fazer o que aqui? Ele está falando aqui para mim. Onde? Dentro do read. Então eu coloquei lá dentro do read. Vamos ver se eu fiz dentro do read mesmo? Só para ter certeza. Olha aqui, ó. Tá vendo read? Abertura de read, fechamento de read. Tudo que abre tem que fechar. Então ficou dentro do read, ó. Tudo aqui está dentro do read. E aqui embaixo no body? No body não tem nada. Vamos escrever aqui só para ter certeza? Porque tudo que eu escrevo dentro do body aparece. Tá, então aqui primeiro você tinha feito isso aqui, né? Você escreveu aqui link Hell Style Sheet, você fez essa linha, né? Se você não fez, vou dar um tempinho aí para você fazer.
Se eu tiver muito rápido, pessoal, só me fala ali, tá? Me fala que eu dou uma desacelerada aqui. Digita lá bem. Quando você começa a digitar, ele já sugere para você, tá? Se sugerir, você aperta Tab. Não mude nada. Beleza. Vou voltar lá para a aula, né? Que está aqui. Próximo slide. Aqui, ó, primeiro visual, pinte o fundo. Professor, como é que eu vou deixar aquela cor bonita que está ali? Aquela cor bonita é esse código aqui, ó. Tá vendo que tem um código aqui? Este é o código desta cor, faz parte da paleta de cores do HTML. Tá? Você pode escolher lá na paleta de cores do HTML. E aquilo ali que está ali, ó. Ah, mas aqui já seria no CSS, né? Vamos voltar aqui? Agora a gente vai mudar do arquivo, né? A gente vai lá para o arquivo login.css. Vamos voltar aqui no VS Code. Olha aqui do ladinho, ó. Eu vou trocar de arquivo, ó. Bem diante dos seus olhos essa mágica, ó. Apertei aqui e fui para o VS Code e troquei de arquivo. Agora estou no login.css. O que ele digitou ali para a gente digitar aqui? O body, ó. Mas antes ele fez uns comentários ali. Tá vendo ali, ó? Então eu vou fazer o mesmo comentário que ele fez. Barra, asterisco, asterisco, barra. O que é isso? Opa, não foi. Tenho que clicar aqui primeiro. Então, barra, asterisco, asterisco, barra. O que é isso? Isso a gente chama comentário de texto ou comentário longo. Na verdade, nem precisava, né? Porque é um comentário curtinho, né? Então, eu vou escrever o comentário que ele colocou ali, ó. Comentário, o navegador ignora. Ele está dizendo que isso é um comentário, tá? Tudo que fica entre barra, asterisco, asterisco, barra, chama-se comentário. É um espaço para você escrever lembretes, tá? Então, eu vou comentar ali, ó. Comentário. Espaço. O que eles colocou lá? O navegador ignora isso, né? O navegador ignora. Este código fica sugerindo coisas aqui para mim, cara. Dei um Enter aqui e tem um outro comentáriozinho. Use para explicar seu código. É exatamente para isso que servem os comentários. Para você deixar ele ali como lembrete para você. Use para explicar seu código. Use para explicar o seu código. Opa. Vim aqui para baixo, ó. E agora sim, nós vamos colocar o primeiro comandinho de CSS. Ó, pode ver que agora eu falei comando. Então, CSS são comandos. HTML são tags. Qual que é o comando que ele vai colocar lá? Ele vai orientar, né? Ele vai orientar o nosso body ali, o background do nosso body, né? Vamos colocar ali, ó, body. Ó, ele já sugere, um monte de coisa aqui para mim. Eu vou ignorar. E vou fazer, ó, lembra que eu falei? Quando eu abro, ele já sugere que feche. Tá? Então, ele já está fechando ali. Eu posso dar um tab aqui. Eu não vou dar tab porque vocês não vão saber fazer aí. Então, eu vou fechar aqui, ó, só para ele entender que eu fechei. Aqui no meio, vou abrir chaves, fechei chaves. Coloquei no meio, dei Enter aqui, fui para baixo. Para ficar mais legalzinho, eu dou mais um Enter só para a gente ficar bem visual, né? E vou escrever ali, vou dar um comando ali, background color, e aquele códigozinho que está ali. Vamos ver aqui, ó, ó, ele já sugere, ó, tá? Quando você começa a digitar, ele sugere. Quando ele sugeriu, você dá um tab. Tab aqui no cantinho, ali em cima do fixa, do shift. Dá um tab. Deu o tab, ele vai gravar aquilo ali. Eu vou mudar o código, né? Porque eu não quero essa cor aqui, eu quero outra cor. Vou deixar só o joguinho da velha ali, vou colocar ali, ó, 17616E. 17616, letrinha E de escola. E ele até já sugeriu a corzinha ali para mim, né? Se eu vim aqui com o mouse em cima, ó, percebeu que abriu a paleta de cores, ó? Eu poderia mudar ali e ela ia mudar o código. Vinha para cá,
e vou dar um Ctrl S. Ctrl S, vou dar um Ctrl S aqui e vou lá na minha página. Vou aqui no login.html e eu vou escrever aqui no meio do body, aqui, ó. Deixei todas as letras maiúsculas, tá vendo aqui? Body, tá vendo? Body aqui. Vou escrever bem aqui no meio, ó. Estou testando as cores de fundo. Por que a gente faz isso? Para ter certeza que a gente está editando o arquivo certo. Tá? Para ter certeza que a gente está editando o arquivo certo. Então, vou dar um Ctrl S para salvar. Na verdade, acho que nem eu aqui, nem vocês precisam, porque normalmente o VS Code já fica com salvamento automático. Tá? Normalmente. Mas, só para ter certeza, eu gosto de ficar salvando. Voltei aqui, ó, aqui onde eu estava, né? Vou fechar de novo aqui, só para fazer o caminho das pedras. Eu gosto de fazer o caminho das pedras. Vou lá no meu desktop, lá onde eu estava antes. Aqui eu tenho que dar um escape para poder minimizar. Aqui, ó, vou fechar a página de volta porque eu gosto de abrir. E vou aqui de novo, ó, estou no desktop, vou abrir a minha pasta. Vou dar um clique aqui em login.html para abrir. Opa, olha o que está escrito lá, ó. Estou testando as cores de fundo. Ele pegou exatamente o que eu escrevi lá no code. Cadê o code? Aqui, ó. Estou testando as cores de fundo. Eu fiz isso para saber que era o arquivo certo. Aí você já vem aquela pergunta na sua cabecinha. Professor, mas que horas que o negócio vai ficar daquela cor? Vai ser agora, quando eu salvar aqui. Aí eu vou voltar lá na página. E vou clicar nela aqui onde nós estamos. Podia dar um F5 ou podia dar um Enter aqui, ó. Vou dar um F5. E você vai ver que não funcionou. Por que será que não funcionou? Quem me fala ali nos comentários por que não funcionou? 1 minuto para você me dizer por que não funcionou. Vamos lá, estou contando aqui, são 10h30. Quando for 10h31, eu vou perguntar por que não funcionou, por que não mudou, por que não ficou com aquela cor bonitinha que eu coloquei aqui, ó. Vamos lá, pessoal, participem da aula. Vamos lá, por favor, não me abandonem. Eu perguntei e eu mesmo vou responder, né? Porque aqui, ó, aqui lembra que eu falei do style sheet? Ele sugere, né, que normalmente ele sugere que o arquivo seja style.css, mas eu não quero que seja style. Qual que foi o nome que eu dei para o meu CSS? Vamos lá, quem me fala? O nome que eu dei lá para o CSS é login.css. Opa, aí então não é em caixa alta, é em caixa baixa. Login.css. Esse carinha aqui, ó, normalmente ele vai sugerir aqui, tá? É bom o VS Code por isso, você economiza muito tempo com ele, sabe? Ele sugere as coisas para você, só tem que ficar antenado para não dar um clique sem querer, fazer uma coisa sem querer, que daí às vezes ele pode dar um bugzinho. Dei um Ctrl S aqui, vou voltar lá para a minha página e agora eu vou chamar ela de novo. E, nossa, que coisa incrível! Perceberam essa mágica bem diante dos seus olhos? Nicole, você viu? Faz um positivo se você viu. Ficou impressionada? É uma mágica incrível. Mudei a cor de fundo ali da página, né? Como que eu fiz isso? Lá no meu arquivo login.css. Por quê? Porque agora login.html, através dessa linha aqui do link Help Style Sheet, ela sabe que ela pega a configuração da página login CSS. Então, tudo que eu fizer na CSS, altera a minha página login HTML. Viram que legal? Agora nós vamos voltar para o... Agora eu vou dar um tempo para vocês aí. Sabe o que eu vou pedir? Eu vou pedir para vocês começarem a compartilhar a tela ali. Não vou querer mais ver a imagem de vocês, vou querer ver a tela de vocês. Eu vou combinar isso com o professor de vocês. Eu não vou mais querer ver as imagens. Eu quero ver as telas. Tá? Quem tiver dúvida, chama lá, tá? Eu vou dar prosseguimento ali. Vou lá para o VS. Eu tenho que olhar o tempo, porque senão eu me perdo aqui no tempo. Se perdo, né? Eu fico perdidinho aqui no tempo. São 10h33 e a minha aula vai até 10h45. Só tenho 12 minutos para terminar a aula. Vamos correndo lá, então. Voltamos para cá. E vamos aqui no slide atual. E agora sim. Na próxima... Aqui, agora nós vamos entrar com elementos, tá? Vamos entrar com elementos. Agora a gente vai começar a escrever literalmente, tá? H2, estão vendo aqui? H2 a gente usa para fazer títulos, tá?
são um número de letra ali, né? Vai do H1 até o H6, tá? Então nós vamos escrever lá, vamos escrever exatamente como está aqui, ó. Essa tag, né? E o login, tudo ali dentro do body. Vamos voltar lá para o VS. Voltamos para o VS. Agora eu vou apagar aqui, ó. Você apaga aí também, tá? Apaga essa mensagem, ela só servia para a gente se orientar. Agora não estamos mais, já estamos devidamente orientados. Quando eu clico aqui e coloco o H, ele já me sugere ali, ó, H1, H2, como eu falei, vai até o H6. Vamos colocar aqui no H2. E, ó, percebam que ele abre e ele já fecha. Ele já sugere aqui para mim que eu escreva login. E eu não sei o que vai escrever ali, mas... Ah, ele vai escrever login, porque ele já está vendo ali. É que é a IA que fez, então ela sabe o que eu fiz, ela sabe do meu passado. Então vou dar o quê? Vou dar um tab aqui, ó. E ela já escreveu para mim. Provavelmente você tenha que digitar ali o H2, depois o barra H2, ó. Tudo que eu abro eu fecho, mas tem a barrinha aqui, ó. Eu fecho com o H aqui, ó. Tá? Vim aqui, dei um para baixo aqui. Tem que cuidar com esses enter aqui com a IA ligada, que você dá um enter numa coisa que ela vai aceitar. Tá? Quem está ali de vermelho? Vamos lá. Ah, ele acha que eu vou fazer um form. Agora eu vou entrar com o primeiro label, né? Label, a gente, é rótulo, né? Vamos entrar com o primeiro rótulo ali, nome. Então, abrir aqui, sinalzinho de menor que. Vou colocar o comando new label. Quando eu começar ali a digitar, ele já vai sugerir, ó. E já sugeriu aqui, ó, label, tal. Mas eu vou só escrever aqui, ó, porque eu não quero tudo aquilo ali. Então eu vou fechar aqui, ó. Eu fecho aqui. E aí ele fica sequinho da Silva, ó. Abriu o label, fechou o label. Eu vou lá no meio, vou dar um... Nem preciso do espaço aqui, tá? Eu vou escrever aqui, ó, nome. Que é onde a gente vai digitar o nome, né? E embaixo aqui de label, o que eu vou escrever? Como a gente está fazendo uma página de login, depois do nome você normalmente... Assim, você vê ali que é o nome, né? Agora você tem que ter uma caixa de texto para entrada de dados. Como que a gente chama caixa de texto para entrada de dados no HTML? Inputs, né? São os inputs. Input é entrada, né? Então nós vamos dar um input type text. O type ali a gente vai estudar bastante, porque pode ser type text, type password, pode ser type area, entre outros types que tem aí. Mas o que a gente usa mais é o text, o password e o area. Vamos ali fazer o nosso input type text, igualzinho está aqui, pessoal. Só olhar aqui a instrução, ó. Só fazer igualzinho está ali. Vamos lá, então. Abri o sinalzinho de menor que, comecei a digitar. Quando eu começo a digitar, ele já me dá uma sugestão. Eu termino aqui só porque é o primeiro. Quando eu dou fechar, ele fecha seco, ó. Ah, não me ajudou agora, né? Então, vou aqui dentro, vou terminar aqui, ó. Input type text. Quando eu coloco ali, ele já sugere. Eu dou um tab, aí ele já quer colocar tudo, um monte de coisa ali. Mas eu não quero tudo isso, eu quero só esse. Apertei um para baixo aqui, ele tira a sugestão. Saí aqui, ficou igualzinho, está lá no nosso exemplo, né? Input type text, porque nós vamos entrar com o nosso nominho ali, né? Apertei um para baixo e vou colocar o outro label, que agora é a senha, né? Label, fechei aqui. Ele já sugeriu que é senha, e é senha mesmo, né? Como é que ele sabe? Esse cara é um adivinhão. Apertei aqui para baixo. Ah, ele fiquei... Não quero tudo isso aqui não, cara. Ele já se ligou que eu ia apagar e apagou sozinho. Label senha. E se eu tenho uma senha, eu tenho que digitar a minha senha. Se eu tenho que digitar, é uma caixa de diálogo, sim ou não? Sim, né? É um input. Ele já está até me sugerindo ali, mas como eu estou ensinando vocês, eu não vou dar um tab maroto ali, né? Eu vou abrir aqui e vou começar a digitar. Input, espaço, type, password. Aí, aqui sim, como é só isso, eu posso dar um tabzinho aqui, ó. Aqui. Aí ele sai. Input type password, né? Por que input type password? Por que é um tipo text aqui e é um tipo password aqui? Sabe quando você digita a tua senha e fica só as bolinhas ali? É porque aquele campo ali é um password. Ele já vem pronto para ser bolinha. Ou asterisco. Ah, professor, dá para mudar para asterisco? Dá. Dá para mudar para hashtag? Dá. Mas isso é uma outra história. Então nós temos aí quase pronto, né?
E tem um botãozinho de entrar, né? Vamos colocar ali o nosso botão de entrar, que é um button ali, é um elemento, né? Vamos vir aqui embaixo. Vamos abrir aqui. Button, ele já sugere que é um botão e já sugere que ali é de entrar, ó. Button, fechei aqui. Vai ser o entrar mesmo e já tem o fechar ali. Posso dar um tab aqui, ó, para economizar tempo. Dei um tab aqui, dei o enter aqui e vim para baixo. Ficou igual ao exemplo? Vamos ver. Ah, no exemplo está mais espaçado. Vamos deixar espaçado então, ó. Vamos dar um enter aqui, ó. Vamos vir, separar por blocos, tá? Separamos por blocos aqui. E por último, aqui. Beleza. Agora fazemos o quê? Salvamos isso, né? Damos um Ctrl S e vamos lá testar. Vamos lá testar? Vai acabar, tem 5 minutos só para testar. Vamos lá na nossa página, onde estava a nossa página mesmo. Está aqui em algum lugar. Será que ela está aqui? Não. Ela deve estar aqui em algum lugar. No meu usuário normalmente fica. Aqui. Eu abri ela em algum lugar, agora não lembro onde. Aqui, né? Agora eu tenho isso aqui, eu apaguei. Se tudo der certo, né? Como tudo não são flores no mundo da informática. Tcharam! Olha aqui que apareceu! Apareceu bonitão assim, ó, login e senha, conexa ali e tal, login e senha. Tá esquisito? Tá esquisito, porque tá em linha, né? O legal se fosse se ficasse embaixo ali, bem bonitão, né? Mas, vamos ver até que horas vai dar aula, que eu sempre esqueço. Nossa aula vai até 9h55 até 10h45. São 10h40. Agora vem a parte do retrabalho que eu falei para vocês. Qual pasta nós estamos usando lá no VS? Polo.ij. Lembra que eu já subi esta página para o Drive? Vou fazer a mesma coisa. Posso fechar aqui o VS Code? Sim. Você pode fechar o VS Code que não vai perder nada. Agora você vai lá para o seu drivezinho, ó. Vou fazer o que vocês deveriam estar fazendo aí. Depois vocês assistem a aula, tá? Ah, para quem não sabe, tá? Essas aulas ficam gravadas lá no endereço da SEED. É só você entrar lá, né? É Escola Estúdio. Tá me vendo aqui, Nicole? É só você entrar lá na Escola Estúdio e procurar a nossa aula lá. Você consegue assistir ela novamente. Vocês sabiam disso? Nick? Sabia disso, Nicole? Opa, tem uma mensagem ali que eu não vi. Ezequiel. Então você pode assistir essa aula no Escola Estúdio novamente, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Se você perdeu alguma coisa, perdeu uma parte, quero ver de novo. Vou vir aqui no meu Drive. Oi, Nick, fala. Não entendi, Nicole. Isso. Agora a gente tem que fazer. Não. Para assistir esta aula é lá no Escola Estúdio, não tem link. É no YouTube. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó, no meu Drive, vou fechar porque eu gosto de fazer do zero, tá? Entro aqui no meu @escola, venho aqui no Drive, vou aqui no meu Drive, vai abrir isso aqui, vou de novo em meu Drive aqui em cima agora, ó. Vou lá na pasta, upload de pasta. Vou navegar até onde está a minha pasta, que ela está aqui na área de trabalho, ó. E vou descer até encontrar ela, que ela chama-se Polo IJ. Cadê ela? Ah, achei, aqui, ó. Eu dou 2 cliques nela? Não, só um clique para marcar. Senão você dá 2 cliques, você abre ela. Você não quer abrir ela, só quer marcar. Então, vem aqui, fazer o upload. O que vai acontecer? Ele vai perguntar por que você está fazendo o upload de novo. Aqui, ó, por quê? Porque eu já fiz na primeira aula, lembra? E ele está perguntando, ó, você já tem essa pasta aqui, meu camarada? Fazer o upload, ó. Aí, ó, vai vir esta mensagem, muito importante. Substituir a pasta existente. Fazer upload. Aqui embaixo está mostrando, ó, os 2 arquivos que a gente trabalhou neles. Beleza, tá salvo lá. Se você, na semana que vem, sentar na mesma máquina e essa pasta já estiver aí, ninguém apagou, não tem problema, você continua nela sem fazer o upload, não precisa.
O mais importante é, sempre no final da aula, fazer o upload, subir a pasta de volta. Está informando aqui embaixo que deu certo, ó. Um upload concluído, 2 arquivos, tá? 2 de 2. Fechei aqui, posso sair do meu Drive e posso até encerrar aqui com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se quiserem assistir, só entrar ali no endereço do Escola Estúdio, né? Procurar ela lá de novo. E até a próxima.